A minha pergunta é a respeito do comportamento do psicólogo. Existe um debate a respeito de como o psicólogo deve se comportar durante as sessões de terapia. Questões como empatia, assertividade, neutralidade e autenticidade são discutidas em relação ao impacto no processo terapêutico. Qual é a visão da fenomenologia e qual é a visão dentro da sua experiência a respeito do comportamento do psicólogo? Tá. Dentro do que é a fenomenologia, o psicólogo ele tem que se colocar à disposição do paciente para que o paciente possa sentir a vontade de se abrir com ele mesmo. Então, o que acontece? Eu vou me colocar na minha humanidade lá. Eu vou me colocar como Tomás, porém, como o psicólogo que está ali para que o outro se abra. Então, eu vou me implicar naquele momento. E o que é se implicar? Eu estou presente, focado no outro, mas eu estou lá com o meu ser como um todo, com a minha humanidade. Esse olhar humano para o outro, esse foco, esse estado de presença onde eu me direciono para o paciente, para o cliente, faz com que a pessoa sinta, ela se sente vista. E isso promove todo um processo de cura. Agora, qual que é essa postura? Vai depender de cada paciente. Então não é que eu muda, eu continuo sendo eu. Eu tenho um estilo. Porém, se eu estou com um paciente que ele é muito fechado, muito quieto, e eu vejo que o silêncio começa a criar mais barreiras entre o meu lugar e o lugar dele, então eu vou falar um pouco mais, tal, para quebrar o gelo, por assim dizer. Agora, se eu estou com uma pessoa que fala muito, então eu vou deixar falar mesmo. Isso é uma coisa que eu trabalho muito nas supervisões. Quando psicólogos vêm falar comigo, né, e pedir indicações sobre casos, aí várias vezes acontece do psicólogo falar, tal, tem um paciente que fala e fala e fala. Eu falo, então deixa falar. Fica ali, prestando atenção. Vai vendo onde existem incongruências no discurso, onde tem momentos onde a pessoa fica com uma nuance emocional, isso é importantíssimo, mas deixa falar. Até ela perceber que você só está ouvindo. Porque se você interromper, ela não vai te ouvir. Então é isso. Olha para o outro. Essa aqui é a grande questão da fenomenologia. Você é um investigador. Um bom fenomenólogo é aquele que se coloca nesse lugar de um investigador compreensivo, um investigador acolhedor, um investigador minucioso. Você, como fenomenólogo, você tem que se colocar como quem não sabe de nada. E eu faço esse exercício cada vez que eu vou começar um atendimento. Eu paro, olho para mim e falo, olha, eu não sei nada do que vai acontecer. Se é um paciente que eu já acompanho um bom tempo, beleza, eu foco naquilo que ele me traz. Mas eu deixo de lado a minha experiência de vida, o meu conhecimento. Porque isso, mesmo tendo muito valor, isso pode atropelar o momento da pessoa. Eu posso dizer algo que faz todo sentido, mas se a pessoa está precisando falar, ela não vai me ouvir. E ela pode até se ofender. Então, qual que é a questão? É a sensibilidade que o terapeuta tem que ter para encontrar esse nível de sintonia. É uma sintonia que você cria. E como se chega nessa sintonia? Pelo corpo. Sentir o próprio corpo. E aí a gente entra na questão de que um bom fenomenólogo é aquele que tem uma autopercepção do seu corpo, das suas emoções e da sua mente. Para quê? Para poder estar aberto a focar naquilo que chega do outro, do fenômeno que é a outra pessoa. E aí a gente entra na parte de explorar os sentidos, os significados. Eu gosto de falar bem a diferença entre o que é significado e o que é sentido. Isso no dicionário geral você pode até ver ali as explicações. Mas o que eu descobri explorando com os meus pacientes? O significado tem a ver com o passado. Tem a ver com aquilo que a pessoa carrega da sua história de vida, das suas experiências, das suas crenças, daquilo que ela aprendeu. Agora o sentido tem a ver com o futuro.
Tem a ver com como a pessoa se projeta para o futuro. Então, toda a expressão, todo o conteúdo, toda a narrativa, ela tem um campo de significados, que vem do passado, e tudo o que a pessoa projeta, coloca numa sessão, também tem um sentido. Tem uma projeção para o futuro. O nosso estado de presença no agora, ela carrega o tempo todo essa conexão com o passado e uma projeção de futuro. Isso é uma capacidade humana. E qual que é a questão? Eu, como terapeuta fenomenólogo, é perceber o que a pessoa manifesta nesse presente e ajudar com que a pessoa consiga se enxergar nesses movimentos que ela faz da sua história de vida e como ela projeta esse futuro, que tem a ver com o seu passado. Então, na realidade, aquilo que a pessoa projeta em sentido para o futuro tem a ver com o seu passado. E aí a gente volta para a questão que a gente abriu aqui. Então, qual que é a postura do terapeuta? É uma postura humana, implicada. Então, estou lá me colocando, estou me jogando numa aproximação onde eu me abro para aquilo que a pessoa traz, onde eu ajudo com que a pessoa se sinta à vontade para ela se abrir também. Então é necessário o quê? Uma relação de igual para igual. Não é uma relação hierárquica. E isso é algo que é necessário quebrar, porque a pessoa ela já vem com uma crença, principalmente nas primeiras sessões, de que o terapeuta, o psicólogo, ele está lá para explicar. Porque a gente vive numa sociedade que busca explicações, onde o especialista é alguém que sabe o caminho, é alguém que vai te dar resposta. Então a primeira coisa que eu já gosto de quebrar nas primeiras sessões é mostrar para a pessoa que eu não estou aqui para responder nada. Eu estou aqui para ajudar a pessoa a se perceber, a se fazer responsável sobre a sua vida, a se implicar com a sua existência, a reconhecer os significados que ela dá para as suas ações. Como assim? É reconhecer qual que é a direção que a pessoa está colocando na sua vida em cada escolha que ela faz. Então esse que é o espaço, esse que é o lugar do terapeuta. Ajudar com que a pessoa se enxergue. E bom, isso vai sendo adaptado, adequado para cada pessoa. Então, é um ser humano lidando com outro ser humano. Exatamente. E o que isso quer dizer? Que eu, como ser humano, como terapeuta, eu também não posso me colocar aonde eu me sinta desconfortável. Porque se eu me colocar nesse lugar, eu vou estar mascarando algo que não é autêntico. Então, eu vou estar num lugar onde eu vou estar desconfortável e o paciente vai sentir isso. E o que vai acontecer? Ele vai se afastar. Então, Jung estava correto quando ele disse de deixar, né? É bom ter todas as técnicas disponíveis, né? Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exatamente. Essa frase é lindíssima. O Jung ele traz uma fineza nesse espaço clínico que é de tirar o chapéu. Então, sim, com certeza. Essa frase diz muito sobre isso que a gente está falando aqui.